graça e a paz de Cristo. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula, a aula número 8 da nossa revista, né? Desse ciclo de mensagens que está no exílio e restauração, é a teologia bíblica dos históricos e pós-exílio. Conforme os irmãos sabem, nós estamos ministrando agora no livro de Neemias, um pouquinho da história de Neemias, da reconstrução do muro, né, da reconstrução da cidade. Então hoje nós estamos na lição 8 da nossa revista, né, no capítulo, lição 8, na página 45. Se você quiser acompanhar, você pega a sua revista e pode ir acompanhando. A gente dá uma enxugada, mas é dentro de todo o tema desse nosso compêndio de estudos do Antigo Testamento até nós completarmos o Antigo Testamento, depois voltarmos para o Novo Testamento, que nós já fizemos 5 revistas e nós vamos fazer até Apocalipse. Então a ideia é essa, nós estudarmos a Bíblia. Escola bíblica é para estudar a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala de todos os assuntos que são importantes para nós termos uma vida delimitada pela palavra de Deus, né? É nela que contém a vida e a morte, né? Então, desde a criação até os últimos dias da escatologia, né, apocalíptica, que é uma grande bênção acerca da história de Jesus. Mas nós estamos aqui hoje estudando o livro de Neemias. A nossa lição 8 já é a terceira lição só no livro de Neemias. Então, nessa série de estudos, né, do exílio e restauração, a teologia bíblica dos históricos e pós-exílio, hoje nós vamos estar na terceira lição, dentro do livro de Neemias, da história de Neemias, do grande líder, e hoje nós vamos falar um pouco das estratégias, né, desse grande líder que foi Neemias, porque Neemias foi bem sucedido, né, na sua missão, né, no seu projeto de reconstrução dos muros e reconstrução da cidade, né, e posteriormente o retorno do povo de Israel. Isso nós vamos estudar no decorrer de toda a teologia bíblica do Antigo Testamento até a restauração do povo de Israel. Então eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 6, verso 15 e verso 16, que diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias sucedeu que, ouvindo todos nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Neemias capítulo 6, verso 15 e verso 16. Quando Neemias soube da miséria do povo em Jerusalém, seu coração se inquietou e decidiu ser um instrumento nas mãos do Senhor e abençoar os seus irmãos. Ele foi um líder de excelência. Suas iniciativas têm sido estudadas por aqueles que desejam se aperfeiçoar no treinamento e na capacitação dos outros. Como ele conseguiu reerguer os muros e fixar as portas da cidade de Jerusalém num prazo tão curto. Como ele mobilizou uma massa de gente desmotivada e apática. Como lidou com os inimigos. As escrituras indicam o caminho de sucesso trilhado por Neemias acerca dessa situação. Então o que Neemias fez? Ali ele não somente saiu lá da Pérsia, entrou e avaliou toda a situação, mas ele se envolveu ali diretamente com toda aquela empreitada, né? E carregou nas costas a responsabilidade de ser o homem de Deus que traria de volta o sonho do povo de Israel, de ter a sua terra, né? De pisar na sua terra, de plantar e de colher dentro da sua terra,
de ensinar a sua família dentro de conceitos estabelecidos pelo seu Deus. O povo poderia voltar a sonhar e voltar a morar na sua cidade. E ele mobiliza aquele povo com uma grande habilidade. E ele trouxe para Jerusalém essa empolgação e conseguiu contagiar a todos. O conhecimento da terra foi de suma importância para ele. Em Jerusalém, a primeira providência de Neemias foi observar de forma detalhada tudo o que havia acontecido, qual a grande obra que Deus tinha que fazer naquele lugar, em que lugar que Deus haveria de trabalhar, em quais áreas que precisava ser reconstruído, na motivação do povo, na visão do povo. Então Neemias, ele avaliou tudo isso. Neemias soube guardar com silêncio todos os propósitos, os desígnios que Deus tinha colocado no seu coração, até chegar no momento certo de chamar aquelas pessoas e aplicar na vida daquelas pessoas todas as estratégias, os métodos que Deus tinha colocado no seu coração. Então Neemias se tornou esse grande líder, esse líder de sucesso, porque ele conduziu com bastante esmero o seu chamado. E aqui nós aprendemos muitas coisas com Neemias. Nós aprendemos que nós precisamos nos envolver pessoalmente. Neemias não simplesmente ficou lhe dando ordem. Neemias pegou a sua espada. Neemias pegou o que poderia fazer com suas habilidades e começou a trabalhar. Colocou a mão na massa. Desde que ouviu o relato dos seus irmãos em Suzã, Neemias intentou vir a Jerusalém. Envolveu-se pessoalmente nessa tarefa. Ele não pensou em apenas pedir ao rei recursos materiais ou autorização para que as outras pessoas se ocupassem com a reconstrução da cidade. Ele desejou estar entre os seus irmãos, assumir a responsabilidade de conduzir a obra. Sua oração e a maneira com que abordou Artaxerxes claramente denota o seu envolvimento espiritual, emocional, intelectual com as condições dos habitantes de Jerusalém, na busca necessária para melhorar a condição de vida do outro. Então não dá, irmão, para ficar somente fazendo críticas, somente apontando onde está o erro, por que não acontece. Não dá para ficar fazendo isso, é se envolver pessoalmente a isso. Um dia aconteceu uma coisa interessante, um fato interessante de um irmão que estava sem congregar, e um dia ele veio aqui na nossa igreja e entregou o seu dízimo. E terminou o culto, ele disse para mim que queria conversar comigo. E aí eu estava atendendo alguns irmãos. Assim que eu terminei de atender os irmãos, eu fui atender esses irmãos que tinham vindo aqui na igreja e tinham entregue o seu dízimo. Eu nem sabia que ele havia entregue o seu dízimo, depois que eu fiquei sabendo. E aí ele perguntou acerca do dízimo, queria que eu desse uma explicação acerca do dízimo, porque não é o nosso costume, durante o culto da palavra sobre o dízimo, trazer testemunhos sobre bênção de Deus, porque nós entendemos que todo testemunho é para glorificar a Deus e não para motivar o irmão a ofertar ou dizimar ou de alguma forma achar que está negociando. Opa, se deu certo com ele, vai dar certo comigo. E começar a tirar dinheiro para depositar na igreja. E eu incentivo a pessoa, na verdade, não para abençoar, mas para que ele possa ganhar mais. Então nós não é o nosso costume, durante o culto da palavra sobre o dízimo, ou durante o culto contar testemunhos sobre aquilo que Deus fez, para que não possa motivar de forma errada o coração das pessoas. Nós ensinamos sobre os dízimos na nossa escola bíblica, nós ensinamos sobre o dízimo em outros momentos, momento de culto não, para que não venha de alguma forma trazer confusão na cabeça das pessoas e a motivação errada que venha levar essa pessoa a dizimar ou ofertar. E assim eu fui conversar com ele
estava explicando sobre o dízimo, sobre o dízimo na igreja, que é diferente do dízimo da lei. Nós não dizimamos para amarrar devorador, cortador, migrador, porque sou ladrão ou porque roubei. Não. O nosso dízimo é uma expressão de gratidão. É diferente do dízimo aplicado na lei. Eu não quero entrar nesse mérito, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Mas expliquei para ele acerca disso, de como é o dízimo na igreja, o que é o ofertar na igreja. E aí ele disse para mim que até então ele tinha aprendido dessa forma. Ele dizimava para amarrar o devorador, porque ele não queria ser ladrão. E como que ele poderia mudar o conceito dele se isso já estava dentro do coração dele? Eu falei, olha, não tem outra forma que não seja se envolvendo com a obra de Deus. Quando você se envolve com a obra de Deus, você passa a amar a obra incondicionalmente. Você fica apaixonado pelas coisas de Deus. E você começa a dizimar, e você começa a ofertar. Porque você, além do que você é grato em tudo que Deus fez na sua vida, você quer, de todas as formas, contribuir com a obra de Deus. Você quer contribuir para que o irmão que ainda não foi alcançado possa ser alcançado. Para que o irmão que tem necessidade possa ser suprido as suas necessidades. Para que as viúvas, para que os órfãos tenham o que comer. Para que as viúvas, os órfãos, os necessitados tenham a esperança de vida. Para que a obra de Deus aconteça e para que o evangelho seja anunciado. Não somente na minha igreja, na minha cidade, no meu país, mas em todas as nações da terra, em toda parte da terra. E isso, infelizmente, muito depende de recurso financeiro que chegue lá. E eu me apaixono por isso. E eu começo a dizimar e ofertar. Porque eu sou grato. Porque um dia eu fui alcançado pelo Senhor. Ele transformou a minha vida. E agora eu desejo, eu anseio de todo o meu coração que outras pessoas sejam alcançadas, que outras pessoas sejam supridas as suas necessidades. E a minha forma de contribuir é dizimando e ofertando. E ele, ao me perguntar, eu disse, olha, não tem outra forma que não seja se envolvendo com a obra de Deus. Se envolvendo, construindo um amor incondicional pela obra de Deus. E assim foi o que Neemias fez. Ele não somente buscou a estratégia, ele não somente orou ao Senhor, ele não somente levou para o rei e pediu ajuda para o rei. Não, ele se envolveu pessoalmente com isso. Ele se envolveu corpo, mente, espírito. Ele orava pelo povo de Israel. Ele clamava ao Senhor. Ele intercedeu junto ao rei. Ele foi até a sua cidade. Ele observou onde existiam as falhas, onde as falhas precisavam ser corrigidas. E ele se envolveu diretamente nisso. Ele se envolveu pessoalmente nisso. É muito fácil ficar sentado numa cadeira fazendo críticas. É muito fácil entrar na igreja e encontrar defeito, muito fácil. Aliás, qualquer igreja que você entrar, você vai encontrar defeitos. Qualquer instituição que você entrar, você vai encontrar defeitos. Qualquer família, você vai encontrar defeitos. Mas o propósito não é esse. Para se tornar um líder de excelência e de êxito, eu preciso me envolver diretamente. Primeiro observando a minha vida. Primeiro observando as minhas limitações. Para que eu possa, a partir daí, começar a trabalhar com toda a dedicação, na obra de Deus e no propósito do Senhor. Não somente ficar apontando de longe. Outro ponto importante, ele conheceu a sua tarefa. Em Jerusalém, as primeiras providências de Neemias consistiam em observação pessoal e detalhada da grandeza da obra, direta e indireta, silenciosamente. O que eu preciso fazer? O que precisa ser feito? Observava uma coisa, observava outra, para que depois ele pudesse montar a estratégia necessária. Neemias soube guardar em silêncio os propósitos que estavam em seu coração, enquanto não mensurou a tarefa. Isso foi importante para que ele se preparasse adequadamente
para o momento em que confrontaria os líderes desmotivados que estavam em Jerusalém. Foi necessário que ele se envolvesse pessoalmente na situação e desenvolvesse uma certa empatia com as dificuldades que o povo enfrentava, para então falar ao coração daquelas pessoas tão sofridas, para aquelas pessoas, para que as suas palavras alcançassem aquele coração sofrido, o coração daquele líder, o coração daquele irmão. E ali, depois de conhecendo todas as dificuldades, todas as limitações, ele começa a grande obra. Estava sensível, se envolveu, soube das dificuldades, soube que o irmão também tinha dificuldade, que o irmão também tinha suas limitações. Nós também temos nossas dificuldades, os líderes também têm suas dificuldades. Cada pessoa tem sua dificuldade, sua limitação, e não tem como eu simplesmente fazer a crítica. Eu preciso estar ali junto, chorando junto, se alegrando junto. E aí depois, a partir daí, eu preciso encontrar essa estratégia. E aí a gente vai ver a capacidade de mobilização a partir do que ele conheceu daquela terra, a partir do que ele conheceu daquele povo, a partir do que ele conheceu de cada uma daquelas pessoas. A capacidade de mobilização está em reconhecer que você precisa do outro. Eu preciso do outro. Conforme nós falamos na lição passada, quando o apóstolo Paulo, na carta escrita aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala: gente, ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. O vínculo que nos sustenta é o amor. O que nos mantém unidos é o amor. E aí ele começa a se mobilizar. Neemias não criticou ou humilhou os líderes que o precederam. Ao contrário, ele apresentou o propósito do seu coração com a palavra e o testemunho de como o Senhor o tinha abençoado até ali. Como obtivera o favor do rei persa. Sua fé, coragem contagiaram os irmãos e eles recobraram o ânimo. Começando pelos líderes, Neemias distribuiu as tarefas. A obra na reconstrução do muro foi anunciada e os sacerdotes participaram, de forma integral, empolgante. Todos abraçaram a causa. Mas tudo isso só foi possível porque Neemias teve essa habilidade de valorizar cada pessoa, de valorizar cada líder, de mostrar para ele o quanto ele era importante, de mostrar para ele o quanto Deus havia sonhado com a vida dele, com o projeto dele e o colocado como líder. Ele valorizou cada pessoa. Nós precisamos fazer a mesma coisa, valorizar cada pessoa, valorizar cada irmão que tem se disposto, que tem colocado no seu coração essa disposição. Conhecendo o povo, nós temos condições de descobrir que todos têm defeitos? Tem, mas tem qualidades que superam todos os seus defeitos. Se eu não conhecer as pessoas que eu estou caminhando, se eu simplesmente me colocar numa posição de crítica, eu jamais vou conseguir ser um líder de êxito, ser bem sucedido naquilo que eu me proponho a fazer. E assim Neemias fez acreditando. A Bíblia diz assim, olha, Tiago capítulo 5 verso 11: temos por felizes os que perseveram firmes. Quem não desiste vai ser bem sucedido. É isso que Tiago está dizendo. Se você não desistir, você vai ser bem sucedido. Mas nós precisamos, assim como Neemias, ter a sabedoria do céu para conhecer exatamente com quem que nós estamos lidando, com quem que nós estamos lidando, com que situação nós estamos lidando. Sabendo que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades que estão nas regiões celestes. E que as nossas armas não são carnais,
mas poderosos em Deus para destruir todas as fortalezas, todo o levante contra Deus, contra o conhecimento de Deus. Então nós precisamos, assim como Neemias, aprender, conhecer a nossa tarefa, ter a capacidade de mobilização, valorizando as pessoas e conviver com as contrariedades, conviver com as críticas e entender que mesmo líderes bem intencionados podem enfrentar resistências, principalmente quando se trata de valores espirituais. Mas o propósito do Senhor não podem ser frustrados. Assim Neemias triunfou sobre os seus adversários. Por quê? Porque não é assim. Não é que todas as pessoas que vão aceitar o que você fala. Tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender que nós vamos receber críticas mesmo, que você vai receber crítica mesmo. E nem sempre quem traz uma crítica sobre a sua vida quer dizer que ele quer te destruir. E assim como também a crítica, ela não pode te depreciar, ela não pode te colocar para baixo. Você não pode decair por causa disso. Isso vai acontecer. Mesmo sabendo das intrigas dos vizinhos, o povo não desanimou e seguiu na reconstrução dos muros. Não pare. Quando vem a crítica, observe o que é construtivo e o que é tentando te destruir. O que for construtivo, absolva. Coloque em prática na sua vida. Neemias estabeleceu um sinal para que, caso o ataque judeus se reunisse para a guerra, ele mesmo esteve preparado dia e noite. Eu me lembro quando eu estava no exército, tinha uma frase assim: um país pode ficar 100 anos sem combater, mas nem um minuto sem estar preparado. Se prepare. A guerra nunca vai parar, mas se nós estivermos preparados, atentos, nada poderá nos parar. Muitas estratégias foram preparadas por Sambalate, Tobias e Gesem, na tentativa de tirar do foco Neemias, na tentativa de ludibriar Neemias, para que ele tirasse o foco do propósito dele, para que ele pudesse se preocupar com outras coisas e pudesse ouvir sua conversa. Mas Neemias usou uma grande palavra: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a grande obra que está sob a minha responsabilidade. Querido, não deixe nada tirar sua atenção, não deixe nada desmotivar você, não deixe que nada venha te tirar daquilo que Deus colocou você fazendo, porque ainda que as circunstâncias pareçam contrárias, você vai chegar lá se você perseverar. As dificuldades de Neemias foram internas e externas, mas sobre todas ele prevaleceu, com fé resoluta e coragem inabalável. As habilidades e estratégias de Neemias para alcançar o objetivo pretendido, de restaurar os muros e colocar as portas da cidade de Jerusalém, serve de exemplo para todos aqueles que desejam realizar uma grande tarefa. Ele soube como motivar as pessoas e mantê-las focadas na tarefa, mesmo com oposição e risco. Mas primeiramente ele soube trabalhar o seu próprio coração e o coração dos líderes do povo. O grande desafio não estava realmente na grande quantidade de entulhos ou na falta de recursos materiais. A grandeza da tarefa consistiu em ordenar as pessoas desanimadas, em transformá-la numa força produtiva, eficiente e unida em torno de um bem comum. Liderar pessoas é o que se pode aprender com Neemias e outros instrumentos do Senhor na condução da história. O segredo de Neemias estava no coração fiel a Deus e perseverante. Da mesma forma, eu quero desafiar você a fazer essa autoavaliação nessa lição de hoje. E que você possa entender, todos os propósitos de Deus para a sua vida. Avaliar todas as circunstâncias. Valorizar as pessoas que estão em sua volta. Saber que muitas vezes as críticas, elas não estão para destruir, elas são construtivas. E as críticas que são destrutivas,
elas não podem me abalar. Eu não posso deixar nenhuma dessas críticas me tirar do foco e entender que as dificuldades, elas só servem de estímulos, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu conheço o propósito de Deus na minha vida. Eu conheço o Senhor que me chamou. Eu conheço o grande projeto de Deus que Ele tem para realizar através da minha vida, através da sua vida. Que você possa fazer essa autoavaliação. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Senhor meu Deus e meu Pai, mediante a exposição da Tua palavra, Deus. Pai querido, que esse irmão, que essa irmã, Pai amado, que nesta noite Deus está unido em espírito comigo, Deus. Senhor, em nome de Jesus, abre o entendimento do Teu filho, abre o entendimento da Tua filha, Deus. E derrame da Tua unção, Pai querido, uma unção do céu, Deus, que capacita, Deus, que liberta, que cura, Deus, que salva, Deus, e capacita, Deus, para o grande chamado que o Senhor tem, Deus, nessa casa, para essa família, e em especial para a vida desse irmão e para a vida dessa irmã. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor abençoe e que a graça dele seja superabundante sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Aleluia.